Olá, queridos irmãos e irmãs, hoje é dia 3 de setembro, quinta-feira, hoje é dia de São Gregório Magno, Papa. Vou ler um trechinho da biografia dele. Papa São Gregório Magno, que nasceu no ano de 540 e veio a falecer no ano de 604, exerceu multiforme e intensa atividade no governo da Igreja, na solicitude da caridade, na tutela das populações maltratadas pelos bárbaros e na ação missionária. Autor e legislador no campo da liturgia e do canto sacro, elaborou um sacramentário que traz seu nome e constitui o núcleo fundamental do missal romano. Então, o missal que nós temos hoje, ele começou a ser elaborado pelo grande Papa Gregório Magno, o Grande. O evangelho de hoje é Lucas 5, versículos do 1 ao 11, que nos diz o seguinte: Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse Simão: Avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos. Mas em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as duas barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: Não tenhas medo. De hoje em diante, tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Aqui é o chamamento dos discípulos, primeiro chamamento, dos discípulos na visão de Lucas. Aspectos importantes a se destacar. Primeiro, Jesus entra na barca para ensinar. Recordam vocês, algo que já partilhei com vocês. A barca representa a comunidade cristã. Jesus ensina da barca, Jesus ensina da comunidade cristã, Jesus ensina da igreja. A barca está sobre as águas. As águas são vistas como um lugar onde se encontram as forças contrárias a Deus, a morada de monstros, a morada do mal. A pesca é uma pesca milagrosa e depois dessa pesca, Jesus fala a Simão: Doravante, a partir de hoje, tu serás pescador de homens. Homens que vivem no mar, homens que estão entregues ao mal, homens que não veem a luz. No fundo do mar não há luz. No fundo do mar só há trevas. Ou seja, Jesus já deixa claro no início do chamamento dos seus primeiros discípulos que a missão dele será resgatar os seres humanos das mãos do mal, da ausência de luz, daqueles que vivem nas trevas. A missão dos discípulos é pegar essas pessoas, trazê-las para a luz, a fim de que elas encontrem a salvação. E é interessante que a igreja, ao longo destes 2000 anos, e lembremos que a igreja católica, a igreja cristã, ela foi fundada através dos discípulos, com os discípulos, que formaram os primeiros núcleos da nova religião que se iniciava, o cristianismo, que foi criando forma, foi criando corpo.
As comunidades cristãs são as ancestrais das nossas igrejas, né? Eram as comunidades urbanas, as comunidades caseiras, as comunidades que se formavam nas casas. E é delas que começa todo o preparatório para o processo de institucionalização da igreja como um todo. Começa através dos discípulos das pequenas comunidades formadas nas casas, né? Portanto, a missão nossa como cristãos e de toda a igreja espalhada no mundo é tirar os homens, os seres humanos, das forças das trevas, da escuridão e trazê-los para a luz. Eu sempre digo, né, e faço essa reflexão de que nós não temos luz própria. Nós somos como luas. Nós refletimos a luz do sol, que é o próprio Cristo. O cristão, ele deve refletir Cristo e não ele mesmo. Por isso a importância de ter uma vida digna e de uma vida correta, segundo os princípios do Evangelho, porque nós devemos, como seguidores de Jesus, dar testemunho dele a todos aqueles que vivem nas trevas. Um cristão que não vive a sua fé, um cristão que não segue os princípios do Evangelho, mas ao contrário, faz as coisas de maneira equivocada, se deixando seduzir pela visão de mundo, acaba, ao invés de se tornar alguém que vai refletir Cristo, reflete Ele mesmo. E é uma luz opaca, uma luz sem brilho, uma luz morta. E acaba se tornando contra-testemunho para aqueles que vivem nas trevas. Por isso, queridos irmãos e irmãs, lembremos de refletir a luz de Cristo e não a nossa luz própria, a fim de que, ao refletir essa luz que vem do próprio Senhor, possamos atrair os homens para a salvação. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser. Tchau!